Então vamos lá. A gente vai começar a nossa revisão, que é composta de algumas orientações, falando, em primeiro lugar, sobre o nosso exame oral, ok? Eu vou relembrar vocês das nossas temáticas que serão trabalhadas no exame oral e como que vai funcionar a nossa dinâmica em relação a essa primeira atividade, certo? Lembrem-se da data. O exame oral ele não vai acontecer amanhã, ele vai acontecer apenas no dia 10, certo? Amanhã, dia 9, é o exame escrito. A gente vai começar primeiro com as orientações do nosso exame oral, beleza? Bom, como vocês já devem saber, no exame oral a gente vai trabalhar como temática, utilizando aí a minissérie O Sistema, certo? Essa minissérie, ela é uma minissérie que foi produzida com o doutor Drauzio Varella, que é uma das personalidades médicas mais respeitadas e conhecidas no Brasil. Eu acredito que agora vocês o conheçam, né, em razão aí dessa minissérie, caso já tenham assistido. E a nossa minissérie, ela tem em torno de 7 capítulos, se eu não me engano. Eu apresentei para vocês a interface, como esses capítulos eram divididos e o que vocês vão fazer em relação a isso, né? Essas aqui são as nossas orientações principais, certo? Eu quero, né, na verdade, eu pensei da melhor forma possível de como isso poderia ser feito. Então, vocês vão apresentar as opiniões de vocês e as suas impressões em relação a um episódio da série, certo? Vocês podem ver todos os episódios, mas para nossa apresentação, vocês devem falar apenas de um deles, ok? A prioridade é apenas um. Você seleciona um episódio, pensa na sua opinião sobre ele, as suas reflexões sobre esse episódio, e são essas reflexões que vocês vão me apresentar no exame oral, ok? Aqui são algumas outras orientações. Eu quero que vocês, além das suas opiniões, vocês falem sobre as temáticas que são apresentadas no episódio, ok? Sobre o que ele fala, ok? Em questões de temáticas, eu não quero um resumo, mas eu quero que vocês me falem sobre os temas. Quero que vocês façam uma comparação em relação ao país de vocês, como que é essa situação na Bolívia ou no país em que vocês vivem, beleza? Quero que vocês falem também sobre algum trecho que vocês consideram marcante no episódio que vocês assistiram, ok? O que vocês viram que mais chamou a atenção de vocês e que seria importante falar sobre isso, beleza? E para que vocês tenham aí um suporte visual em relação a essa apresentação oral, eu deixo como opcional a criação de slides, de diapositivas, ok? Então, se vocês quiserem e acharem necessário, vocês podem criar esse material para auxiliar vocês na apresentação. Não é obrigatório, tá bom? É opcional, ok? Bom, o que eu vou avaliar de vocês no nosso exame oral? Desde o primeiro módulo, os critérios de avaliação, eles são sempre os mesmos, ok? O exame oral, vocês podem pontuar até 40 pontos. Essa é a nota total. Desses 40 pontos, a gente faz uma divisão em 4 critérios, que são os critérios levados em consideração nessa avaliação, nessa apresentação, ok? O primeiro e o mais importante deles é o critério de pronúncia, ok? Essa é a parte principal relacionada com o nosso exame oral, ok? Então, eu vou avaliar os aspectos fonéticos em relação aos diversos contextos que a gente viu desde o primeiro módulo, certo? Para que a gente possa ir melhorando isso da melhor forma possível, ok? Além da pronúncia, outro tópico extremamente importante que a gente vem trabalhando muito no nosso curso é a gramática, ok? Então, todos os conteúdos de gramática que nós vimos, pronomes, gêneros de palavras, enfim, tudo aquilo que diz respeito à gramática e que foi estudado no nosso módulo de número 1 e 2 será avaliado também no exame oral, ok?
Além disso, a gente tem outros dois pontos importantes, que são o vocabulário, baseado em todos os vocabulários que a gente viu até o momento, ok? Não vou cobrar de vocês nada que nós não tenhamos visto, apenas aquilo que a gente trabalhou e estudou nesse módulo, tá bom? E o último critério é o critério de interação. O que esse critério quer dizer? Ele diz respeito à forma como vocês vão apresentar e o modo como vocês vão se portar nessa apresentação, ok? Como assim? Se você estiver apenas lendo, se você fala muito pouco, ok? Então, tudo isso é levado em consideração nesse último critério, que é o critério de interação. Eu vou querer que vocês apresentem da melhor forma possível, como vocês conseguirem, sem que vocês façam nenhum tipo de leitura, ok? Essa parte de interação, ela diz muito respeito a essa parte de uma fala mais espontânea possível, sem que vocês precisem desse auxílio de um texto onde vocês vão ter acesso a essa apresentação de vocês, tá bom? E muito importante, né, para a gente finalizar essas últimas orientações sobre o nosso exame oral. Coisas muito importantes, né, que ficaram aí de lado no decorrer do nosso módulo de número 2, que eu percebi. Será obrigatório, tá bom, o uso da câmera durante todo o exame. Então, quando vocês se conectarem ao Zoom, amanhã não, na quarta-feira, estejam com as câmeras ligadas, certo? Se vocês tiverem qualquer problema em relação a isso, vocês me avisem, para que eu esteja ciente, certo? Bom, o seguinte ponto, ele diz respeito a o critério de interação, que eu comentei com vocês, que é o nosso último critério. A apresentação oral, ela não é leitura de texto, ok? Por isso, evite fazer apenas leituras durante a exposição. Lembrem-se, ao longo das nossas aulas, eu sempre peço para que vocês façam leituras, né? Essas leituras, elas são importantes durante as aulas. Aí já é um outro tipo de avaliação. No exame oral, eu não quero que vocês façam leituras, porque leituras é um outro tipo de avaliação e aqui a gente não está avaliando a leitura de vocês, certo? A leitura pede aí outros tipos de critérios de avaliação que não são os mesmos que a gente vai utilizar para nossa apresentação oral, certo? Então, por isso, prefiram a fala espontânea. Ainda que vocês estudem o que vocês vão falar, é importante que vocês falem isso da forma mais natural possível, ok? Sem fazer nenhuma leitura. Porque pode parecer que não, mas eu consigo perceber quando vocês estão apenas lendo. Eu consigo notar isso. Então, evitem fazer apenas leitura, certo? E em relação ao tempo, as apresentações elas serão individuais, ok? Então, cada um de vocês terá um horário específico para fazer a apresentação, certo? E vocês vão ter até 5 minutos para fazer essa apresentação. Então, é algo bem rápido. Vocês não vão levar tanto tempo assim. Então, é até mais importante ainda que vocês evitem essas leituras, tendo em vista que é um tempo bem curto, né? Vocês não precisam se prolongar tanto em relação à apresentação, ok? Então, essas aqui são as nossas obrigatoriedades em relação ao nosso exame oral, que eu considero extremamente importantes, ok? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Estou claro na minha apresentação? Alguma dúvida? Não? Ok. Não. Beleza. Certo. Então, esses são aí os nossos critérios, né? E recomendações relacionadas ao nosso exame oral, ok? A partir de agora, a gente vai falar sobre o exame escrito e nós vamos fazer a revisão baseada exclusivamente nesse exame, ok? Baseada nos conteúdos e temas que nós vamos trabalhar com ele. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês nessa parte. E é aqui que a gente vai trabalhar com a leitura, ok? De temas e conteúdos,
para nosso exame escrito serão 8, ok? Na verdade, não serão 8, porque alguns deles são apenas subdivisões de outros conteúdos que já foram trabalhados. Primeira parte do exame, a gente vai trabalhar com interpretação textual, ok? Como vocês sabem, desde o começo do nosso curso, a gente tem trabalhado aí nas nossas avaliações com interpretação textual. Depois disso, na segunda parte, nós vamos trabalhar com gramática. E na gramática a gente vai dar prioridade ao nosso tempo verbal que foi trabalhado ao longo do módulo 2, que é o pretérito, certo? E aí a gente vai trabalhar com os 3 pretéritos que foram estudados no nosso módulo. O pretérito perfeito simples, o pretérito perfeito composto e o pretérito imperfeito, que foi o último tempo verbal que a gente estudou, ok? Na verdade, não foi o último, mas foi um dos últimos. Nós vamos trabalhar também com a comparação. O número 6 diz respeito aos pronomes de complemento, certo? Então, até o tópico de número 6, a gente vai trabalhar exclusivamente com a gramática, com tudo aquilo que a gente viu baseado nessas temáticas, ok? Que dizem respeito à gramática. A partir do número 7, a gente já vai trabalhar com outro tema. No número 7, a gente vai trabalhar com a descrição física, e aqui nós falamos sobre vocabulário, o vocabulário que diz respeito à descrição física. E, por fim, nossa última questão será destinada para a produção escrita de um relato pessoal, ok? Então, a nossa prova ela será organizada dessa forma, levando em consideração aí 8 questões, nas quais a gente vai trabalhar com cada um desses temas, beleza? E agora a gente vai falar individualmente sobre cada um deles, com uma questão modelo, certo? Nossa primeira questão, que será voltada para trabalhar com a interpretação textual, eu vou trazer para vocês um texto que é o mesmo tipo de texto que será trabalhado na parte escrita da prova. Ou seja, a gente vai ler um relato pessoal. E depois da leitura desse relato, nós vamos selecionar algumas afirmações que estão relacionadas a ele, ok? Então vamos lá. É o que está escrito aqui. Interpretação textual. Leia o relato e responda. Nesse caso, selecione os itens verdadeiros, ok? Nieves, você pode começar com a leitura, por favor? Sim. Interpretação textual. Leia o relato e responda. Meu avô sempre contava histórias fascinantes sobre sua juventude durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vivia em uma pequena cidade no interior da Itália e, apesar dos tempos difíceis, sempre encontrava uma maneira de manter o espírito da família elevado. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele ajudou a esconder soldados aliados em sua casa, arriscando sua própria vida e a de sua família. Ele mostrava um incrível senso de coragem e compaixão. Essas histórias não só me ensinaram sobre a importância da bravura e da solidariedade, mas também me conectaram profundamente às minhas raízes e à história da nossa família. Ok, obrigado, Nieves. Então, aqui a gente tem um pequeno relato, né? Ele não é tão extenso assim. É um relato bem curto, com apenas um período, e nele a gente tem aquelas características sobre as quais nós falamos, né? Nós temos um tema, nós temos um relato de uma experiência de uma pessoa que ela não se apresenta, ela não fala o seu nome, mas ela conta como foi
a interpretação dela em relação ao que o seu avô falava, né? Como era a vida desse avô durante a Segunda Guerra, que ele experimentou diversas vivências e esse neto, ele narra como foi receber essa notícia do avô, né? Então ele fala de uma outra pessoa, porém ele expressa e ele apresenta a sua perspectiva em relação às vivências dessa outra pessoa. E ele traz no final da história uma espécie de aprendizagem em relação ao que ele vivenciou com o avô, né? E como ele recebeu esses ensinamentos desse avô dele em relação ao que o avô contava, ok? Então, o nosso relato é este, e nós vamos observar agora os itens afirmativos relacionados a esse relato pessoal. Bom, Adriana, você pode ler os itens, por favor? Quais afirmações estão corretas? O autor do relato conta como seu avô viveu durante a Segunda Guerra. Apesar de viver um momento ruim, o avô sempre elevava a energia da família. O autor relata que o avô chegou a esconder soldados na casa. O relator conta que aprendeu a ser solidário com o seu avô. O autor diz que seu pai também viveu na Grande Guerra. O autor relata que gostaria de ter vivido naquele período. Então vamos lá, gente. Quais dessas afirmações são aí verdadeiras? De primeira a Primeira, né? Vocês falaram. Da primeira até a quarta estão corretas? sim. Leiam a primeira novamente, para vocês terem certeza de que ela está correta. O autor do relato conta como sua avó viveu durante a Segunda Guerra. Esse item está correto? Isso, é o avô, exatamente. Ainda que a gente fique em dúvida em relação à pronúncia da palavra, que é muito parecida, nós vamos diferenciar uma da outra por meio do gênero, certo? Sua avó é uma mulher, seu avô é um homem, certo? Se fosse correto, teria que ser seu e o acento seria o acento circunflexo, que é este acento que nós temos no item 2. Então, o primeiro item está incorreto. Vocês disseram que o segundo está correto, né? Ele elevava a energia da família, relata que escondia soldados, aprendeu a ser solidário com o avô. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os outros estão incorretos, né? Em nenhum momento nosso autor ele fala sobre o pai, ele nem cita esse pai na história e de forma alguma ele fala que queria ter vivido naquele período, né? Então, itens corretos nós temos apenas o número 2, 3 e 4. Todos os outros estão incorretos, ok? Por algum motivo eles estão incorretos, né? Então, a nossa primeira questão ela será muito parecida a essa, ok? Texto, afirmações, e vocês vão selecionar as afirmações que estão de acordo com o nosso relato pessoal, beleza? É sempre mais de uma, tá? Eu nunca vou colocar apenas uma afirmação. Sempre temos mais de uma afirmação verdadeira. Vamos passar para a nossa segunda questão. Dúvidas me interrompam, tá? Ok, no segundo momento da nossa avaliação, a gente vai ter um bloco que é totalmente voltado para trabalhar com a gramática, ok? Como eu mostrei para vocês, a gente vai começar falando de verbo. E o primeiro tempo verbal que nós vamos trabalhar na nossa avaliação
é o pretérito perfeito simples, ok? Lembrem-se, nós vamos ter uma diferença. Pretérito perfeito simples é totalmente diferente do pretérito perfeito composto, ok? Então, em relação ao português e ao espanhol, essas duas temáticas, elas são totalmente diferentes. Eu jamais posso substituir o pretérito perfeito simples do português pelo pretérito perfeito composto do português e obter o mesmo significado. Eles vão apresentar ações de formas totalmente diferentes no português, ok? A gente não pode intercambiar um pelo outro sem que haja essa mudança em relação ao modo como essa ação é apresentada. Bom, então vamos lá. Pretérito perfeito simples. Nós vamos começar com um exercício que é o modelo de como esse mesmo tema será apresentado na avaliação. Temos aqui apenas verbos de primeira e segunda conjugação, são todos eles terminados em ER, e a gente vai fazer a conjugação deles, ok? Na avaliação, a gente vai trabalhar apenas com verbos regulares. Então, vai ser bem mais simples da gente fazer essas conjugações, ok? Harry, número 1 e número 2. Leitura e resposta. Eu queria? Esse não é o pretérito imperfeito que você acabou de utilizar? Vamos lá, como é o pretérito perfeito do verbo querer? Quase. A gente vai só eliminar esse final que você utilizou. Você falou quis, né? A gente vai só eliminar esse aqui. Pronto, ficar assim. Eu quis. Isso. E o 2, Hel, por favor. Isso. Ela nasceu. A gente vai só fazer um pequeno ajuste na pronúncia, mas é exatamente esse verbo. Ela nasceu, certo? O verbo querer, ele é um pouco irregular. Ele apresenta aqui uma irregularidade vocálica. O que era nasce no seu radical, torna-se i quando ele é conjugado no pretérito perfeito, ok? Então, eu quis, ela nasceu. 3 e 4, Mário. Você vendeu tomate fresco ontem. A gente comeu batata frita com maionese. Isso, muito bem. Esse nosso agente, ele não é considerado um pronome pessoal, certo? Porém, a gente utiliza como se fosse. Então, é por isso que nós temos aqui essa conjugação verbal com esse agente. Sempre que vocês tiverem dúvida de qual conjugação verbal corresponde a agente, basta vocês se lembrarem da conjugação correspondente a ele, ela e você. Porque é essa mesma conjugação que nós vamos utilizar com a forma de tratamento a gente. A gente comeu, a gente vendeu, a gente nasceu, certo? Número 5 e número 6, Graciela. Nós bebemos muita cerveja na festa. Ele vendeu o carro dele ontem. Muito bem. Vamos aqui para o nosso verbo beber, né? Que ele é um verbo importante. Vocês lembram que eu havia comentado com vocês que alguns verbos no pretérito perfeito para a primeira pessoa do plural, que é nós bebemos, nós vendemos, nós comemos. Esta pessoa, exclusivamente, no pretérito perfeito,
ela apresenta a mesma conjugação verbal que apresenta no presente simples, ok? A gente vai diferenciar um tempo do outro por meio do contexto. O caso desse item de número 5, nós não temos essa diferenciação, porque nós não temos nenhum marcador temporal que vai nos ajudar a diferenciar o presente do pretérito. Mas, como o exercício ele se relaciona somente ao pretérito perfeito, então nós consideramos essa ação em relação ao contexto da atividade, ok? O contexto da frase não diz nada em relação ao presente ou ao pretérito. Número 7 e número 8. Cindy. Eu comeu pizza semana passada. Eu comeu? E você... Eu comi Comi, isso, exatamente. pizza semana passada. E vocês beberam vinho português. Isso mesmo, beberam, exatamente. Muito bem, beberam. Lembrem-se sempre da diferença de pronúncia, certo? De verbos terminados em ran, com am no final, para verbos que terminam em ão, certo? Sempre que a gente for ler um verbo terminado em ran, a gente vai falar beberam, comeram, venderam, cantaram, fizeram, partiram, ok? A sílaba tônica sempre será a antecessora à sílaba ran, ok? Mas, se nós tivermos um verbo como esse, beber, isso daqui a gente ainda não viu, mas é só para que a gente possa diferenciar a pronúncia. Se o verbo tiver essa terminação em ão, nós vamos fazer a leitura com a sílaba tônica ão. Beberão, beberão, diferente de beberam, ok? Só mesmo para a gente diferenciar. Número 9 e número 10. A ver. Maria Isabel, por favor. Ela nasceu e você quis. Exatamente, você quis. Você quis comer chocolate depois do jantar. O verbo querer, como nós havíamos comentado, ele é um pouco irregular, né? Ele apresenta aí essa irregularidade vocálica no seu radical. Mas ele tem uma característica que é muito interessante. Ele vai apresentar a mesma conjugação para eu, você, ele e ela. Eu quis, você quis, ele quis, ela quis. Então, a gente, apesar de ter um verbo irregular, essa irregularidade ela é a mesma nessas 4 pessoas. Eu, você, ele e ela, ok? E a gente também, né? Se nós quisermos utilizar essa nossa forma de tratamento, certo? Muito bem. Então, nossa questão voltada para trabalhar com o nosso pretérito perfeito simples está feita. Deixa eu só passar aqui para a nossa resposta. Aqui eu vou deixar para que vocês possam consultar, ok, como nós fazemos essa conjugação. Então, sempre que nós tivermos verbos regulares no pretérito perfeito, a conjugação deverá ser essa. Nós vamos utilizar essas terminações que estão em amarelo, ok? Essas são as terminações que serão utilizadas para os verbos terminados em AR. Estas são as terminações para os verbos terminados em ER. E estas últimas serão as terminações usadas para os verbos terminados em IR. Cada terminação com uma conjugação específica, ok? E elas vão funcionar para verbos regulares, ok? Bom, vamos para o nosso segundo exercício relacionado ainda com o pretérito. Mas, nesse caso, a gente vai trabalhar com o pretérito perfeito composto, ok? Então, se a gente fala de um tempo verbal que ele é composto,
nós estamos falando de um tempo verbal que ele é construído por mais de um verbo. Então, ele apresenta 2 verbos na sua formação. Então, é muito importante a gente diferenciar o composto do simples em relação ao uso, mas também em relação à sua formação, ok? Então, vamos lá. Reescreva os verbos destacados com o perfeito composto. Nós temos aqui o verbo no parêntese e é ele que vai ficar nessa construção do pretérito perfeito composto, ok? Mário, número 1, Mário, como é que fica? Os alunos tinham jogado. O verbo ter é exatamente esse, mas a gente vai colocá-lo no nosso presente, ok? Os alunos têm jogado. Você utilizou... Tem jogado. Isso, exatamente. Você utilizou o verbo correto, só o tempo verbal dele que estava no imperfeito. Mas o tempo verbal deve vir no presente. Tem jogado, ok? E a gente vai fazer a mesma coisa com todos os outros itens, certo? Esse tinha que você utilizou, ele tinha jogado, ele existe também. E foi o último tempo verbal que a gente estudou, que é o pretérito mais que perfeito composto, ok? Essa forma verbal existe, mas ela pertence a outro tempo verbal, que é o mais que perfeito composto. Helwi, número 2. Pode repetir o verbo, por favor? É totalmente irregular. É feito, e feito, exatamente. Ok, então Daniela tem feito, certo? Observem também a diferença do verbo ter. O verbo ter para eu, você, ele e ela apresenta uma conjugação e o verbo para eles e elas e vocês apresenta a mesma. A única diferença é o acento circunflexo, que deve ser utilizado no plural, ok? A pronúncia é a mesma, a única diferença é em relação à escrita, certo? Disney, número 3. Desde que eles chegaram, Ana tem falado tudo o que sabe. Falado tudo o que sabe, exatamente. O verbo falar, ele apresenta um particípio regular, ok? Então, nós não vamos ter problema em relação a isso. Número 4, Graciela. Ultimamente eu tenho fazedor. É o verbo trazer, trazer. Ele não é irregular, o particípio dele, por incrível que pareça. Não recordo. Alguém lembra qual é o particípio do verbo trazer? Nadie se acuerda? Trago. Trazido. Trago, ele existe, certo? Mas tragar, esse trago vem do verbo tragar. E o significado ele é diferente de trazer, ok? Então, tenho trazido. É muito comum que a gente ache que o particípio do verbo trazer seja trago. Eu mesmo achei isso por muito tempo. Então, eu precisei investigar um pouquinho para saber que não era, ok? Então, tá tudo bem. Número 5. A ver. Nieves. 5. Outro verbo regular, que é o enviar. Desde ontem, os alunos têm enviado os relatórios.
Muito bem. Desde ontem, os alunos têm enviado o relatório. E aqui a gente já volta a utilizar o tem com o acento circunflexo, marcando que se trata do plural, ok? E não do singular. Fred, número 6. Ultimamente, Alex tem chegado cedo do trabalho? Isso, olha, meu Deus, o que foi isso? Tem chegado. Ultimamente, Alex tem chegado cedo do trabalho. Alex ou Alex, né? Tanto faz. Verbo chegar também apresenta particípio regular, ok? E último item, Moira, número 7. Desde a cirurgia, Roberto tem precisado ir ao médico? Isso, tem precisado ir ao médico. Exatamente. Muito bem. Então, essa é a nossa estrutura correspondente ao pretérito perfeito composto, ok? Vou apresentar para vocês frases, assim como estas, e vocês vão só indicar qual é a conjugação correta, de acordo com o nosso verbo que está no parêntese, ok? Lembrem-se que o verbo ter, ele é uma estrutura fixa do nosso pretérito perfeito composto, e a única coisa que deve mudar é o particípio. O particípio, ele será de acordo com o verbo que é apresentado no parêntese, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. Aqui é a nossa estrutura. A gente vai ter o nosso pretérito perfeito composto formado por dois verbos. O verbo principal, o verbo auxiliar, perdão, é o verbo ter no presente simples. Eu tenho, você, ele e ela tem, a gente tem, caso apareça alguma frase com esse pronome. Nós temos, vocês, eles e elas têm. Ele tem, ela tem, sem acento circunflexo, porque é o singular. Eles, elas e vocês têm, com acento circunflexo, porque é o plural, ok? Além do verbo ter, a gente vai ter o particípio do verbo principal, certo? Aqui eu vou deixar para vocês a formação dos particípios dos verbos. Como nós sabemos, o particípio é uma das 3 formas nominais do verbo, ok? E nessa forma nominal, o nosso verbo ele vai apresentar, na sua forma regular, uma dessas duas terminações, a terminação ado ou a terminação ido. Qualquer terminação diferente de ado ou ido no particípio significa que esse verbo apresenta particípio irregular, ok? Aqui eu vou deixar também uma tabela com alguns verbos que apresentam apenas particípio irregular. E, por fim, eu vou deixar para vocês uma outra tabela e uma lista nesse link com verbos que apresentam particípio duplo. Ou seja, são verbos que apresentam ao mesmo tempo particípio regular e particípio irregular, certo? E aí a gente pode se perguntar, né? Já que a gente está falando de um verbo que apresenta particípio duplo, qual deles a gente utiliza com o nosso perfeito composto? Nós vamos utilizar a forma regular, ok? Nós não vamos utilizar a forma irregular, certo? Apenas a regular. Então, a gente vai descartar essa parte regular e trabalhar apenas com a regular, certo? E aqui a gente tem um exemplo. Quando cheguei na gráfica, João tinha imprimido os papéis, ok? Isso daqui diz respeito ao nosso pretérito mais que perfeito composto, né? Esse exemplo aqui. Mas a gente pode ter outros exemplos também com o nosso pretérito perfeito composto, que foi esse que nós acabamos de ver, certo? Inclusive, eu vou editar esse exemplo para que nós não nos confundamos em relação a ele. Ficou melhor assim. Ultimamente, João tem imprimido muitos papéis. Essa, sim, é um exemplo no nosso pretérito perfeito composto, ok?
Até aqui vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Estou claro até o momento? Tem perguntas, né? Ok. Nossa última sessão voltada para trabalhar com o nosso pretérito é uma questão para que a gente possa trabalhar, enfim, com o nosso pretérito imperfeito, ok? Com o pretérito imperfeito, a gente vai trabalhar com a forma simples, certo? E aqui, a conjugação do pretérito imperfeito é muito parecida com o espanhol. E para a gente, vai ser ainda mais fácil, porque nós temos apenas 4 verbos que são irregulares no pretérito imperfeito. Todos os outros vão seguir um modelo de conjugação verbal que será comum entre eles, ok? Então, complete com o pretérito imperfeito simples. Aqui a gente tem verbo regular e irregular. Adriana, número 1. Vamos ver se vocês lembram aqui como é. Antigamente eu tinha mais tempo para ler. Isso, perfeito. Antigamente eu tinha mais tempo para ler. Aqui a gente tem uma irregularidade vocálica, né? O nosso ter, que tinha a letra E, torna-se tinha com a letra I, com vogal I. Número 2, Cindy, verbo haver, que até então nós não falamos sobre ele. Não entrei na loja porque via gente demais. Isso, porque havia gente demais. Muito bem. Número 3, Mário. Meu dinheiro não estava no cofre, como você disse. Isso, não estava. Perfeito. Meu dinheiro não estava no cofre, como você disse. Harry, número 4. Aí você utilizou o perfeito simples. O perfeito. Elas falaram enquanto ele ouviu. Vamos lá. O verbo falar, ele apresenta a mesma conjugação que o verbo estar vai apresentar, ok? Então a gente vai utilizar a mesma terminação. Eu estava, ele estava, ela estava, nós estávamos, eles, elas e vocês estavam. É essa terminação que a gente vai utilizar com falar, no pretérito. Perfeito. Isso, exato. Falar. Muito bem. Isso, enquanto ele ouvia. Aí aqui a gente vai ter o nosso singular, né? Ele ouvia. Muito bem. Isso, exatamente. Como ir. Exato. Número 5, Moira, verbo rezar. Antigamente, os religiosos rezaram em latim. Você utilizou também o pretérito perfeito. Rezaram. É perfeito. O verbo rezar, ele vai seguir o mesmo modelo de conjugação de falar. Então, eles